Em 1752, 60 casais portugueses açorianos chegaram e permaneceram no então Porto de Viamão. 20 anos depois, foi criada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, que no ano seguinte passou a ser chamada de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, até que enfim virou Porto Alegre. Porto Alegre, a herança dos Açores, na alegria, na luta, na esperança, no sonho de mil amores. Todos eles conectados com a alma da capital de todos os gaúchos. Com sua fundação oficial em 26 de março de 1772, Porto Alegre se tornou capital em julho de 1773. Em uma área de mais de 490 quilômetros quadrados, os mais de 1.300.000 habitantes fazem de Porto Alegre uma cidade cosmopolita e multicultural, demonstrando toda a sua diversidade e pluralidade. Com mais de 100 anos de construção e 215 de existência, a Igreja Nossa Senhora das Dores é uma referência histórica e cultural de Porto Alegre, sendo tombada como patrimônio histórico a nível nacional. A imagem do gaúcho, com seu traje típico, representa a cultura do povo rio-grandense. Tombado como patrimônio histórico de Porto Alegre, o laçador é um símbolo da tradição do nosso estado. A Casa de Cultura Mário Quintana foi nomeada em homenagem a um dos maiores escritores brasileiros. Nascido no Alegrete, Mário Quintana adotou Porto Alegre como sua cidade do coração e viveu por mais de 10 anos no apartamento 217 do até então Hotel Majestic. Em um prédio de 1869, o mercado público conta com mais de 100 bancas de especiarias, produtos regionais e religiosos. Referência na tradição e na cultura do Rio Grande do Sul, o prédio é tombado como patrimônio de Porto Alegre. A escadaria da Borges de Medeiros, a Praça da Matriz, o Teatro São Pedro, a Catedral Metropolitana, entre muitos outros locais, fazem do centro histórico um local onde a beleza e a história da cidade andam de mãos dadas. A Redenção recebe de braços abertos e sem distinção o porto-alegrense. Casa dos domingos da cidade, o chimarrão embala a prosa e o amor compartilhados com carinho ao entardecer. A Orla, com 72 quilômetros, recortada pelas águas do Guaíba, é um incrível local de lazer contemplado pela usina do gasômetro e o pôr do sol mais bonito do mundo. Porto Alegre é um cartão postal por si só. Porto Alegre é uma cidade de um povo forte, aguerrido e bravo. Povo que tem a alma gaúcha. Assim como a Kelly Matos. Meu nome é Kelly Matos, eu sou jornalista, comunicadora da Rádio Gaúcha. Nasci em Porto Alegre, no Hospital Fêmea, em 1987. Sou porto-alegrense e muito orgulho. Fui criada no bairro Jardim Leopoldina, que é um bairro da Zona Norte, né, da periferia, eu acho que a gente pode dizer, de Porto Alegre. Então eu tenho essa lembrança da infância de brincar, né, na rua, no pátio, de aproveitar. Mas tem um detalhe da minha infância que eu acho que ela é diferente das outras crianças, porque a minha mãe trabalhava na escola, né, trabalhava na cantina. Como muitas das mães que não têm onde deixar os seus filhos, ela me levava para o trabalho com ela. O meu espaço de brincar era a pracinha da escola, né, a parte ali dos brinquedos. A minha diversão era na biblioteca, nos espaços. E até hoje tenho um carinho imenso pela minha escola, né, por causa disso. E uma coisa que acontecia e que eu tenho para mim até hoje, eu faço com meu filho, é que na volta, a gente voltava, imagina, era um ônibus lotado, né? E a gente ia lendo até chegar, porque era bastante tempo de ida, de volta para casa. E ela ia lendo para mim. Quando eu era criança, engraçado, eu queria ser astronauta. Criança tem umas maluquices assim, né? Eu queria ser astronauta, eu achava o máximo ir pro espaço. Depois eu botei na cabeça que eu queria ser carteira. Da onde que eu tirei isso, eu não faço a menor ideia. E aí a minha mãe dizia, mas por quê? Porque eu gostava de carta. Na verdade, o escrever e se comunicar. Hoje, um dia as crianças nem têm mais isso, nem sabem o que é carta, não sabem o que é caixa de correspondência. Para mim, a minha felicidade era abrir a caixa de correspondência e ter uma carta ali. Quem será que escreveu? Foi uma coisa minha de querer viver aqui. Em determinado momento da minha vida, quando eu tinha ali
20 e poucos anos, eu recebi uma proposta da RBS para ir para Brasília para cobrir política, que é uma coisa que eu adoro, né? E aí, em determinado momento, eu percebi que a minha carreira estava super bem lá, mas se eu continuasse a minha trajetória, eu não estaria mais em Porto Alegre, eu não estaria perto da minha família. São caminhos, né, gente? Tudo certo. Então, quando eu faço essa opção assim, todo mundo diz assim, tu tá louca. Porque tu tem uma carreira ascendente, tu pode ir, sei lá, né, para uma Globo da vida. Por que tu vai fazer isso? Tu vai andar para trás, as pessoas diziam. E eu falei, não, eu tenho certeza absoluta que a minha razão, o meu propósito é estar perto de quem eu amo. Eu quero que a minha família seja construída, quero ter um filho que seja gaúcho, que more comigo, com o meu marido e tal. E aí eu venho para cá e as coisas magicamente acontecem. Meu lugar é aqui. Pensar no impacto e na possibilidade que eu tenho de transformar o lugar onde eu vivo, de mudar a vida das pessoas, é isso, sem dúvida nenhuma, que me move. E eu acho que eu tenho essa missão, eu acho que é um propósito mesmo, assim, de transformar, de poder ajudar as pessoas com o que eu faço como ofício. É uma sorte, é um privilégio, né? Eu acho que eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Eu acho que eu tenho essa missão, assim, de alguma forma conseguir conversar e tocar as pessoas. Mais do que a notícia, que é importante, que eu vou dar notícia, que eu vou fazer uma análise, que eu vou falar da conjuntura política, econômica, vou cobrir uma eleição. Mas eu acho que o meu grande diferencial, e eu procuro sempre cuidar disso, é de poder sentar e conversar e falar com cada uma das pessoas que se sente tocada pelo meu trabalho. Eu acho que esse é o meu propósito de profissional, mas de vida, principalmente. Sempre quis ser mãe. Isso estava muito claro para mim. A minha única dúvida era em que momento da vida eu seria. Minha mãe foi mãe com 23 anos. Eu deixei para depois dos 30. Para mim foi super difícil. Eu engravidei a primeira vez, eu perdi. Então eu fiquei muito triste. Eu engravidei a segunda vez, eu também perdi. Foi uma dor horrível. E esse foi um dos momentos, assim, certeza, mais difíceis que eu vivi. Meu relacionamento, meu casamento ficou assim, com aquela pressão de que a gente não estava dando certo. Fui em todos os médicos possíveis para tentar entender. E aí, eu me lembro que no momento em que eu fico grávida, né, na terceira vez, eu não comemoro. Então, diferente daqueles casais que tem a fotinho assim, né, com o palitinho, super feliz, a gente não tinha essa, porque eu falei, vamos de novo. Foi passando uma semana, foi passando 2, foi passando 3, foi passando 4. Eu vou relaxar mesmo lá quando eu já tô com 4 meses. Eu tava arrasando, eu tava assim com aquele cabelo, eu tava com aquela barriga, eu tava feliz. Foi um dos momentos mais felizes, assim, que eu vivi na minha vida. De poder ter meu filho, de poder formar a minha família aqui em Porto Alegre exatamente como eu queria. Com uma vida transformada e com a oportunidade que eu tenho todos os dias, né? Mas a maternidade, pra mim, foi o que mudou a minha vida. Sim, assim, ó, disparado, a coisa que mais chacoalhou foi a maternidade. O Rio Grande do Sul, eu tenho de lembrança que 95% do estado foi atingido, mas de Porto Alegre, de tudo que eu vi, que eu vivi, que eu contei na Rádio Gaúcha e na Globo News, com a cobertura que eu fiz, eu não consigo ver pessoas que não tenham sido impactadas de alguma forma. Mesmo quem não teve o seu apartamento, a sua casa alagada, eu acho que todo mundo teve a sua vida, a sua rotina, seu trabalho alterado por conta da enchente. O local onde eu estou agora, conversando com vocês, aqui no prédio da RBS, a água chegou. Como é que a gente ia imaginar que a água chegaria aqui, né? A gente está entre os bairros Azém e Menino Deus. Em dado momento, eu estou no ar, na rádio, e vem uma orientação para todo mundo tirar os carros do estacionamento, porque a água ia chegar e não ia ter como sair. E eu fiquei ali, eu digo, e agora? Como é que a gente sai? Bom, quando a gente ficou sabendo do que estava acontecendo, um dos primeiros vídeos que eu gravo é um vídeo pedindo ajuda. Então, eu acho que ali naquele começo a gente não tinha ideia do tamanho da tragédia e nem do tamanho da solidariedade. Eu nunca tinha visto algo tão forte, num curto espaço de tempo, de uma mobilização. E eu tive a oportunidade de conversar com representantes da ONU que estavam aqui para ajudar na questão dos abrigos, e eles falaram que eles ficaram impressionados em como os gaúchos
tomaram para si as rédeas. E aí depois, na sequência, a gente vê o Brasil inteiro abraçando o Rio Grande do Sul. E aí eu acho que também tem um papel da imprensa, um papel meu, que eu considerei importante cumprir, mas eu fiz questão de cumprir esse papel porque eu achava que o Brasil tinha que ver o que estava acontecendo. Eu disse, gente, eu falava assim, né, vocês não estão tendo a dimensão do que está acontecendo aqui, olhem para cá, mandem água, mandem comida, mandem cobertor, estava muito frio. Então, esta onda de solidariedade, eu acho que é um marco e precisa ser enxergada como algo que os gaúchos tomaram à frente. Veio da expressão do gaúcho de ser um povo que é acolhedor e ele acolheu os seus. Quando eu vejo uma mãe, eu chego para fazer reportagem e aí eu chego numa mãe que tá com um nenezinho assim, sei lá, 1, 2 meses. Eu me lembro de como foi aquele momento para mim, deu meu filho com 2 meses, eu tava super perdida. Imagina, tu tá naquele momento de fragilidade, delicado, tu ainda tem que sair da tua casa com água no pescoço, ficar num ambiente com gente, o bebê precisa de silêncio, como é que tu faz, né? E aí eu cheguei para essa mãe, fiquei, obviamente, né, fui perguntar se ela queria falar. E ela disse, eu não consigo falar, eu só consigo chorar. E aí ali eu já quase chorei junto. Aí eu chego numa outra família também, para ver se é possível conversar. E é uma mãe que tá com uma criançada, assim, eles correndo, fazendo uma algazarra. As crianças estão na volta, uma era neném de colo. Eu vou conversar com ela, porque ela me autorizou. Eu digo, como é que a senhora tá? Como é que foi? No que eu vou entrevistar ela, uma das crianças que tá, assim, ali em volta, bate e fala comigo. E ela fala assim, ela diz, tem doação? Ela fala alguma coisa desse tipo. Na minha cabeça, criança quer um brinquedo, né? Daí eu falei, tu quer doação? E a mãe dela ainda fala assim, que vergonha, né? Eu falei, o que tu quer? Um brinquedo? E ela fala assim, não, calçado, eu não tenho. E eu olho pro pé dessa menina na hora e ela tá de pé descalço. Aquele dia tava chovendo e tava frio, eu tava com frio. Eu falei, meu Deus do céu. Aquela criança já tava sofrendo a violência de não estar na sua casa, de ter sido retirada numa chuva, num ambiente absolutamente, estava no meio de um ginásio, de uma casa que não é a casa dela. Depois as pessoas tiveram que ser retiradas de lá porque a área do abrigo alagou. Eu tive assim, a sorte de, como essa entrevista, esse vídeo, esse trecho viralizou, foi parar um monte de site, de página, de rede social, eu consegui achar essa família. E aí, obviamente, eu mandei muita coisa para ela, né, de sapato, de roupa, e nós conseguimos fazer uma mobilização e ela, com o dinheiro que a gente juntou, ela conseguiu dar entrada e ela comprou com a família uma casinha bem simples, mas que não fica mais na região das ilhas. Então foi assim eu digo, sabe? A gente viu, a gente reportou, a gente mobilizou e eles saíram de lá. A rádio virou TV também, né? Nós viramos assim o grande elemento que conectava os gaúchos e eu acho que a gente conseguiu de várias maneiras fazer essa questão da ajuda, né? Fazer o helicóptero chegar lá naquela comunidade que estava isolada, que tinha pessoas, fazer o tênis e uma casa melhor para aquela ali, para aquela família. A solidariedade realmente foi algo que eu nunca tinha visto nada igual. E meu filho estava pequenininho e muito demandando a mãe, ele ainda não caminhava. Então eu não tinha o tempo para o meu filho, isso me custa muito, né? Porque eu sou uma pessoa muito entregue. Desde que meu filho nasceu, eu quero estar em cada passo dele. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Foi importante fazer a TV à noite para que o Brasil inteiro também soubesse o que a gente estava passando. Mas não poder estar com meu filho, vocês vão lembrar, porque a enchente é em maio. Então esse seria o meu primeiro dia das mães ali com ele, interagindo comigo, me conectando com ele, né? Tendo meu filho ali. Com ele, eu, meu filho e eu com a minha mãe. E aí aconteceu que eu vim para cá no domingo, trabalhar, vim para a rádio, fiquei no ar o tempo todo. E a minha mãe era voluntária no abrigo. Daí eu falei, poxa mãe, nosso Dia das Mães não pôde ser. Ela falou, não, mas a gente teve o melhor Dia das Mães possível porque a gente estava trabalhando para superar essa tragédia. Eu cuido muito em todos os espaços que eu ocupo, tento ouvir de todos os grupos possíveis, né, dos mais vulneráveis aos grupos grandes de empresas, ao mesmo tempo em que eu também defendo que nós possamos comunicar para o Brasil que o Rio Grande do Sul está de pé. A grande mensagem que ficou desse episódio, né, do que aconteceu, a grande lição que fica da enchente de maio, primeiro, é que nós, gaúchos, nós
não nos entregamos. Nós estamos chegando ao final de 2024 com a nossa resiliência, com a nossa força, com a nossa alma gaúcha para mostrar que a gente sim não se entrega, que a gente está ali de pé e que a gente continua sendo acolhedor, hospitaleiro, sendo um povo que reúne ao redor do fogo, sendo um povo que tem a sua roda de chimarrão, sendo um povo que valoriza e cultua a tradição e sendo um povo que valoriza e cultua o seu povo. É uma questão que vem interna, assim, né? Que é quase como um espírito, uma alma mesmo que nos conecta de alguma forma. Todos nós temos isso, né? A gente arregaça a manga, a gente fez abrigo, a gente fez... os caras construíram uma ponte ali, juntou a sociedade civil, iniciativa privada em poucos dias. Nós somos exemplo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Dos casais, dos amores, das mais diversas cores, Porto Alegre traz no nome o sentimento. A esperança do sorriso de hoje permanecer no amanhã. O pôr do sol vem com a certeza de um novo amanhã, ainda mais cheio de vida, porque por ter a alma gaúcha, eu sei que eu não vou morrer. Eu sou a Kelly Matos, eu sou jornalista, comunicadora da Rádio Gaúcha, eu sou mãe do Gabriel, sou esposa, eu sou muito entregue em tudo que eu faço. Eu sou alegre, eu sou do riso fácil, eu sou acolhedora e eu tenho alma gaúcha.